Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. A pandemia aumentou a crise e o desemprego. Manaus tem mais de 1 milhão de pessoas em dificuldades. Por isso quero pedir mais que o seu voto. Eu quero a sua solidariedade. Por Deus, não é normal desprezar os humildes, gritar então morra. Com a sua solidariedade, com a nossa união, vamos melhorar Manaus e fazer mais por quem mais precisa. Coligação Manaus pela Vida, pelos pobres, PT, PSOL e Rede. Capitão Alberto Neto. Como deputado federal, tem projeto que torna a corrupção na saúde crime hediondo e é apontado um dos deputados mais transparentes do Brasil. Sou um candidato independente. Na prefeitura, terei apoio do presidente Bolsonaro, de quem sou vice-líder na Câmara. Terei compromisso com a transparência. Aqui o nosso tempo é curto, mas nas redes a gente pode se conectar. Manaus agora é 10. Uma dica de show, de teatro, de livro, de filme, no cinema ou em casa. Uma balada certa. Um restaurante para não errar. É isso. Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço. Para todas as idades e para todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante é o que há na Band News FM. Agora, Band News Manaus. Oito horas 34 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020, agradecendo a audiência de todos que estão acompanhando desde a madrugada a nossa programação, interagindo através do nosso WhatsApp, o 993519370, 993519370. Você pode interagir também através da nossa programação que está ao vivo na internet, no YouTube, no Facebook, você pode assistir também. Vamos aos destaques do dia. O Amazonas registra 765 novos casos de Covid-19. Os dados são do boletim da Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS, divulgado nesta quinta-feira. Os números positivos de coronavírus chegam a 155.230 no Amazonas. Conforme o boletim, foram confirmados 25 óbitos por Covid-19, sendo 10 ocorridos no dia 21 e 15 óbitos foram encerrados por critério clínico epidemiológico, elevando para 4.396 o total de mortes. O boletim acrescenta ainda que 18.489 pessoas com diagnóstico da Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,91% dos casos confirmados ativos. Mais de 800 empresas são extintas durante o período da pandemia da Covid-19 no Amazonas. Detalhes com Gabriele Moura. De abril a junho deste ano, mais de 800 empresas fecharam as portas no estado devido à pandemia do coronavírus. Em setembro, o Amazonas teve a extinção de 268 empresas. Em agosto, foram 217. Na região norte, das 26.300 empresas que fecharam na primeira quinzena de junho, 11.000 encerraram as atividades de forma temporária ou definitiva por causa da pandemia da Covid-19. A autônoma Mariana Cavalcante
Cavalcante iniciou uma empresa de tecidos em janeiro, mas em junho decidiu encerrar as atividades pela falta de clientes. Eu tive que vender a minha mercadoria para poder me manter, para poder me alimentar e suprir minhas necessidades. Ia estar fechada até hoje, não consegui nem fazer recompra e nem consegui reabrir a loja em outro local. Operação Sangria da Polícia Federal. O marido da ex-secretária de comunicação do governo mente em depoimento. Detalhes daqui a pouco na nossa coluna de política com Rosiane Carvalho. E crescimento de rebanho de bovinos está relacionado ao aumento de desmatamento no Amazonas, diz especialista. Detalhes com Ricardo Chaves. No Amazonas, o rebanho bovino cresce e ultrapassa 1.400.000 cabeças de gado em meio ao aumento do desmatamento do estado. Os dados também revelam o crescimento da população de búfalos e suínos de pequeno, médio e grande porte. Para especialistas, o desmatamento no sul do Amazonas está relacionado ao crescimento da atividade agropecuária, que mesmo com o aumento de rebanho, é uma das menos produtivas do Brasil, com apenas uma cabeça por hectare desmatado. Informações agora de Brasília com João Pedro Melo. O governo federal lançou o programa Descomplica Trabalhista, que revogou portarias e pretende entregar normas mais modernas. O objetivo é facilitar a geração de empregos e oportunidades no país, inclusive com uma simplificação do chamado e-social. Segundo o executivo, 2.000 documentos do antigo Ministério do Trabalho estão sendo revistos e vão ser consolidados em menos de 10. O secretário de Trabalho e Emprego do Ministério da Economia, Bruno Bianco, destaca que a ideia é simplificar cada vez mais as questões. O projeto é tão desburocratizado que ele é um conceito, não há uma portaria que cria o projeto, não há nenhum tipo de ato normativo que cria esse projeto, mas é um conceito, é uma cultura que a gente cria dentro da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho para que possamos alterar, para que possamos desburocratizar, para que possamos facilitar a vida do brasileiro, seja ele empreendedor, seja ele trabalhador. Política, com Rosiane Carvalho. 8h39. Rosiane Carvalho com as informações de política. Muito bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia para os nossos ouvintes. Muito feliz porque amanhã a Band News, a nossa rádio aqui de notícias, completa 3 aninhos, né? 3 aninhos também aqui da nossa coluna de política. E a gente tem feito aí, cumprido, né? Pelo menos buscado cumprir essa missão de informar com imparcialidade, com equilíbrio e com o imediatismo que os ouvintes buscam na rádio, né? Dando os detalhes dos bastidores. Estou muito feliz de fazer parte dessa equipe e completar aí 3 anos junto com todos vocês. Todos nós estamos felizes com a Band News Difusora FM aqui no estado, na região norte, né? Porque a gente faz essa cobertura da região norte toda e levar informação para todo o país. E agradecemos também a todos os nossos colaboradores, você faz parte disso também. Agora, Rose, vamos para a nossa coluna, falando inicialmente que o governador Wilson Lima afirmou estar tranquilo com as investigações da Operação Sangria da Polícia Federal, que apura essas irregularidades na saúde do estado do Amazonas. Recuperamos uma fala dele sobre este assunto, vamos ouvir. Bom, eu não tive acesso a esses depoimentos, estou muito tranquilo com relação a isso, na certeza de que não cometi nenhum ato ilícito e estou à disposição da Justiça para os esclarecimentos. O governador diz estar tranquilo, está cumprindo inclusive várias agendas, como a gente falou ontem. Como é que está repercutindo isso? Essa forma dele de reagir, que ele deu na declaração, o governador deu a declaração numa entrevista ontem, deve ter sido questionado por alguém a esse respeito, em função dos dados recentes, né, da sangria, é a mesma informação que a gente teve de bastidores, né, nos interlocutores do governador, sobre como ele estava reagindo a tudo isso. Então, eu imagino que o que ele está declarando, sim, tem muita ligação com a verdade do que as pessoas que estão ao redor deles estão percebendo a esse respeito. Só que causa estranhamento, né? Causa estranhamento, serenidade e tranquilidade diante do bojo das questões que estão postas aí, né? A gente tem ouvido aqui a coluna frequentemente, juristas, pessoas especializadas nessa área do direito, a respeito da evolução desses dados, né? E a linha de investigação que tenta mirar no governador Wilson Lima, desde o início, ficou muito claro, afinal de contas, tramita no STJ em função do foro privilegiado dele, e também
Agora, na segunda fase, claro que eles querem comprovar uma linha de condução nessa investigação de que tanto ele, o governador Wilson Lima, quanto o vice tinham conhecimento e deram ali comandos para que isso ocorresse. Os juristas que eu ouço, eles colocam que há um cenário de maior quantidade de elementos em relação ao governador e algumas coisas mais tênues em relação ao vice-governador em função da ascendência, né, da indicação de alguns nomes ali que eram muito ligados a ele. Bom, em resumo, pelo que eu tenho ouvido aqui dos juristas, eu volto a falar aqui, né, Arthur, as pessoas conseguem interpretar que já está claro, pode estar claro para a investigação alguns elementos. Uns, acho que está muito claro para todo mundo, que houve superfaturamento na compra dos respiradores, né, que aconteceu um direcionamento para favorecer determinadas empresas. Que o governador Wilson Lima, isso é um dado já de avaliação dos juristas que eu ouço, que o governador Wilson Lima conduziu através do Alencar a operação. Através desses elementos que estão sendo postos, eles fazem essa interpretação. E aí a gente vê também nas decisões e tudo mais esse posicionamento da PGR e da Polícia Federal neste sentido, envolvendo o governador e dizendo que há elementos neste sentido. Houve aquela reunião para operacionalizar a fraude, acho que isso já é um elemento considerado como certo, né? Porque tem confirmação do Tobias, do vice-governador, da Alcineide e do Alencar, né? Como a gente falou ontem. E aí, há, a partir daí, uma série de interpretações e de expectativas, né? Uma delas, que a gente também já falou, em função, quando a gente tocou a respeito da próxima eleição para a Assembleia Legislativa, está próximo, vai ser em dezembro, como ela ganha importância com todo esse conteúdo, porque a expectativa que as pessoas criam nesse bojo de investigação, que o governador e vice podem ser afastados pelo STJ, né? Há um grupo de pessoas que não criam expectativa que apenas o governador possa ser afastado e aí o vice-governador Carlos Almeida se torne o governador em exercício. Mas caso os dois sejam afastados, fica aí, portanto, a vaga a ser preenchida pelo presidente da Assembleia Legislativa, atualmente o deputado Josué Neto, que pode vir a ser substituído no final desse ano numa nova eleição, né? Então, há toda uma... que acontecerá. Então, há todo um desenrolar político a partir dessas expectativas que acontecem aí em torno do processo. Ainda sobre as investigações da Operação Sangria, Rose, você tem informações de que o Luiz Carlos Avelino Júnior, empresário, marido da ex-secretária de comunicação do governo, Daniela Sayag, mentiu no depoimento, é isso? Arthur, eu tive acesso, como a gente já anunciou alguns detalhes ontem, aquela decisão do ministro Francisco Falcão, que determinou a prorrogação por mais 5 dias da prisão temporária dos presos na segunda fase da Operação Sangria. Em relação ao marido da ex-secretária de comunicação, Daniela Sayag, o depoimento dele, antes da prorrogação da prisão, ele negou à sociedade e que tentou influenciar alguma coisa na Sonoar, né, aquela empresa que vendeu os respiradores para a loja de vinho, que foi a que teve maior lucro, né, nessa compra de respiradores inservíveis, né, e superfaturados pelo governo. Ele disse que conhecia as sócias da Sonoar, que encaminhava elas pacientes com problemas de sono, mas que não tinha ligação de negócios com elas, né? Ele confirmou lá que comprou 50 testes rápidos, que sondou valores maiores, mas não efetivou uma compra. E a investigação da Polícia Federal segue em outro rumo. Eles consideram que ele movimentou o lucro da Sonoar naquela venda para comprar outros equipamentos, outros testes para revender para o governo, né? Na decisão que eu acabei de citar do ministro Falcão, o que há escrito lá? Que o investigado Luiz Carlos Avelino, sócio oculto da Sonoar, que foi nesses termos, mentiu ao dizer que não possui ou possuía ingerência na Sonoar, uma vez que não sobejam dúvidas da sua participação do lucro da empreitada criminosa. São esses os termos que são colocados na decisão do ministro Falcão em relação ao marido da ex-secretária Daniela Sayag. E ele continua, com efeito, ao interesse da reinquirição de Luiz Avelino, a fim de levantar outros pontos não esclarecidos durante seu primeiro depoimento, principalmente com os elementos de provas colhidos nesta fase.
A prorrogação de prisão temporária impedirá, por conseguinte, um pacto fraudulento entre os investigados quanto aos fatos ora escandidos, sem que recebam influências indevidas uns dos outros, né? E aí ele segue a decisão. E aí você lembra que na primeira fase, quando foi presa uma das sócias, a Renata Mansur, lá em São Paulo, ela disse que sofreu pressão para não falar, né, para não identificar Luiz Carlos Avelino como um dos sócios, né, porque ele é tratado como sócio oculto da Sonoar. Então, esse aí é o contexto que aparece o nome do ex-marido da Daniela Sayag, do marido da ex-secretária Daniela Sayag, nesse contexto da investigação, e muito parecido com o que a gente tratou ontem, né, o sentido das coisas. Eles fazem uma declaração no depoimento, mas assim como a Alencar fez algumas declarações de depoimento, a Polícia Federal já tem alguns elementos e fala bem claramente a esse respeito, de forma muito contundente. Ela não precisa da confissão deles para seguir em frente com esse entendimento a respeito da fraude, das irregularidades, né? Eles acabam apenas se posicionando, trazendo mais elementos que robustecem, nesse momento, a linha de investigação da Polícia Federal. Rosa, a gente muda aqui de assunto para falar de uma polêmica, inclusive, do país todo, sobre a vacina do coronavírus. O governador do Amazonas, Wilson Lima, já afirmou que vai seguir as orientações do governo federal em relação à vacina da Covid-19. Essa fala, inclusive, aconteceu depois que o presidente Bolsonaro cancelou a compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan e pela empresa chinesa Sinovac. O que você destaca dessa informação, Rose? Gerou uma série de confusões políticas, né? Virou uma agenda política, especialmente entre o presidente Bolsonaro e o governador de São Paulo, Dória, né? E criou uma série de instabilidades nas pessoas que tentam observar a pandemia pelo ângulo correto, né? Das medidas que são necessárias para tentar retomar os rumos do país de uma forma segura para a saúde das pessoas, alguns econômicos, de uma forma segura para a saúde das pessoas. A gente não pode ignorar o número de mortes que essa pandemia já provocou no país e também no estado do Amazonas e em Manaus. Nesse sentido, Arthur, acho que é muito interessante o posicionamento até agora, né, da Anvisa e também do Conselho de Secretários de Saúde do Brasil, né, de todos os estados, que levantam aí a defesa de que nenhuma convicção pessoal deve se sobrepor à ciência e que nenhuma vacina deve ser desconsiderada se obedecer todas as regras necessárias, todos os parâmetros científicos, né, além da convalidação das autoridades sanitárias do país. Esse que é o dado que está posto e que tem repercutido, eu espero que seja conduzido dessa maneira. Acho que algumas medidas nesse sentido vão criar novamente divisões no país. A gente já está percebendo, eu recebi aqui de pessoas até esclarecidas vídeos muito ruins, assim, com fontes duvidosas, né? Começou aquele movimento do que as pessoas chamam as pessoas que são muito leais e chegam até uma cegueira, né, em relação aos posicionamentos não muito científicos, não muito racionais do presidente Bolsonaro. Um outro dado, já voltando aqui para nossa cidade, enfim, para os nossos políticos, né, é que o prefeito Arthur se manifestou a esse respeito, né, sempre de uma forma de contraponto ao presidente Bolsonaro, quando ele se coloca contra a ciência, contra o meio ambiente. O Arthur Vigílio busca essa brecha para se posicionar contra o presidente Bolsonaro e também acaba tendo uma janela para ele na visibilidade nacional, né? Em relação aos candidatos que disputam a Prefeitura de Manaus, portanto, a sucessão do Arthur Vigílio, é muito interessante que eu não percebi nenhuma movimentação, nenhuma declaração a esse respeito. E quem ganhar essa eleição vai receber aí com certeza as consequências de todo esse cenário de pandemia, né? Porque a pandemia não acabou, porque temos um novo ano, a gente não sabe como é que esse vírus vai se comportar no próximo ano. Esse ano que ainda está em curso, a gente ainda está vivendo uma turbulência, né? Eu vi agora os números que representam um pouco de aumento nas mortes, nas internações, né? Que são os números da FVS aqui no Amazonas. Então,
é muito estranho que esse assunto da mais alta importância não mereça a atenção dos candidatos a prefeito de Manaus, mais um dado dessa campanha morna, esquisita, uma campanha ruim que acho que de forma geral eles fazem. Não que a gente não precisa que haja para movimentar uma campanha de ataques, né, de baixaria, isso não, claro que não. Mas uma campanha mais clara, de propostas, né, de clareza a respeito dos seus posicionamentos, alguma coisa que engate esse contato, a empatia com o eleitor, a gente não consegue perceber até esse momento, né, Arthur? Exatamente, Rose. Agora, 8h52. Muito obrigado pelas informações. Bom fim de semana, Rose. Eu queria só acrescentar uma informação muito rapidamente, que a gente tocou ontem na questão da saúde do senador Eduardo Braga, né? Sim. Eu conseguia por aqui informações com fontes minhas em São Paulo, em Brasília, que o ex-governador, o senador Eduardo Braga, já se recupera em casa, né? Ficou um tempo, cerca de uma semana, internado no hospital no Sírio-Libanês em função da Covid, e que nesse momento ele já se recupera, e essas pessoas que me informaram que ele responde bem aos tratamentos e que mantém ali, na medida do possível, alguma linha de acompanhamento mesmo das questões relacionadas ao mandato dele. A gente deseja pronta melhora aí para ele também. Obrigado, Rose, até segunda-feira. Até segunda-feira. Na Band News FM, eleições 2020. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos à prefeitura para o dia de hoje em Manaus. Alfredo Nascimento, do PL, durante a manhã realiza a gravação de programa eleitoral, à tarde concede entrevista para um portal de notícias e se reúne com comunitários na Zona Sul. À noite tem reunião com comunitários na Zona Centro-Sul. Amazonino Mendes, do Podemos, participa pela manhã de reunião com a coordenação de campanha. À tarde tem gravação de entrevista para uma emissora de TV. À noite participa de videoconferência com moradores do Mauazinho. Pela manhã, o candidato Capitão Alberto Neto, do Republicanos, caminha e realiza bandeiraço no bairro Colônia Santo Antônio e concede entrevista via telefone para o jornal Folha de São Paulo. À tarde, participa de entrevista para um portal de notícias. Em seguida, realiza caminhada e bandeiraço em vários bairros. À noite, se reúne com moradores do Colônia Antônio Aleixo e Parque das Laranjeiras. Coronel Alfredo Menezes, do Patriota, participa pela manhã de uma caminhada e carreata no bairro Cidade de Deus e de uma entrevista para o portal de notícias. À tarde, tem reunião com lideranças no comitê e também concede entrevista para a TV Band. Pela noite, Menezes tem reuniões nos bairros Tancredo Neves e Jorge Teixeira. O candidato a prefeito Chico Preto, do Democracia Cristã, pela manhã realiza panfletagem e caminhada no bairro Mauazinho. À tarde, concede entrevista a uma rádio e a um blog de notícias local. Em seguida, participa de caminhada no bairro Monte Pascoal. À noite, se reúne com o candidato a vereador no bairro Viver Melhor. O candidato Davi Almeida, do Avante, realiza caminhada na feira do Campos Sales, visita a fábrica da Moto Honda na Amazônia e concede entrevista para um jornal e portal de notícias pela manhã. À tarde, realiza caminhada no conjunto Viver Melhor. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, concede entrevista para um programa de TV pela manhã, realiza a gravação de vídeos para mídias sociais. Pela tarde, se reúne com a equipe de comunicação durante a noite. José Ricardo, do PT, pela manhã visita uma empresa no Distrito Industrial, realiza bandeiraço e combício no bairro Lírio do Vale. Ainda pela manhã, concede entrevista a uma emissora de TV. À tarde, realiza bandeiraço e combício na Avenida Noel Núteus, realiza gravação em uma produtora, realiza bandeiraço na Colônia Terra Nova. À noite, se reúne com um grupo cultural e apoiadores no centro de Manaus. Em seguida, se reúne com lideranças de professores da rede pública e privada. O candidato Marcelo Amil, do PCdoB, tem uma reunião interna pela manhã. À tarde, participa de entrevista e gravação em uma emissora de TV local. Em seguida, tem uma reunião no Sindicato das Escolas Particulares do Amazonas. Pela noite, se reúne com apoiadores no bairro São José dos Campos.
Já o candidato Ricardo Nicolau, do PSD, visita a empresa no Distrito Industrial e se reúne com apoiadores no Comitê Central. Pela tarde, concede entrevistas a 2 emissoras de TV e à noite tem reuniões para ouvir moradores na Zona Leste. Finalizando a agenda dos candidatos, Romero Reis do Novo grava programa eleitoral e concede entrevistas para 2 portais de notícias pela manhã. À tarde, ele visita 2 empresas e um deputado federal do Partido Novo. Em seguida, realiza panfletagem na Feira do São José. À noite, tem um bate-papo no Teatro Manauara e um jantar com empresários e um deputado federal. Band News. Tempo. Vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira de manhã. Já tivemos chuva e continua chovendo em alguns pontos da cidade. Temperatura é de 25 graus, tem chuva fraca. A sensação térmica também é de 25, umidade relativa do ar um pouco alta, 94%. A previsão ao longo de todo o dia para você que está saindo de casa neste momento é de 12 milímetros de chuva, 67% de chover esses 12 milímetros. Agora pela manhã vai ter sol com algumas nuvens, mas pode chover durante o dia. Pela parte da noite também esses 12 milímetros. Teremos uma máxima de 32, mínima de 24 graus. Seu caminho. Vamos falar do seu caminho, você condutor, Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro, na saída da Avenida Santos Dumont, aparece aqui no mapeamento uma lentidão de 3 quilômetros. Quem sai da Max Teixeira também tem problemas para ter acesso à Avenida Torquato Tapajós. Uma dica importante, quem conhece, ali por dentro do bairro Flores, pela Rua 2, a Rua Barão de Indaiá, para fugir dessa movimentação da Torquato, e aí você retorna pela Avenida Newton Lins. É uma dica importante, porque em quase toda a extensão da Avenida Torquato Tapajós tem pontos de lentidão. O que chama atenção neste momento é na saída da Avenida Santos Dumont para ter acesso à Estrada do Tarumã, ali próximo do aeroporto, inclusive. Trânsito intenso, não sei se teve alguma ocorrência naquela região, mas o trânsito está muito complicado, bem concorrido. É bom você, motorista, evitar. Quando tem chuva, o trânsito fica lento. E aí a gente fala, da Altaz Mirim, em ambos os sentidos tem congestionamento, na Cosme Ferreira, na rotatória do Coroado, Rodrigo Otávio, André Araújo e Efigênio Salles, em ambos os sentidos, a situação não é das melhores. E mais de 800 empresas são extintas durante o período de pandemia da Covid-19 no Amazonas. A reportagem é de Gabriele Moura. Os dados revelam que de abril a junho deste ano, mais de 800 empresas fecharam as portas no estado devido à pandemia do coronavírus. Ainda segundo o levantamento da Junta Comercial do Amazonas, a JUSEA, de janeiro a setembro de 2020, já são mais de 2.000 extinções de empresas no estado, número que é considerado preocupante por economistas. De acordo com eles, os fechamentos alteram de forma negativa na economia e geram incertezas na abertura de novos empreendimentos. A autônoma Mariana Cavalcante iniciou uma empresa de tecidos, mas decidiu encerrar as atividades pela falta de clientes. Foi quando surgiu o primeiro decreto para nós fecharmos. Aí foi que eu coloquei a mão na cabeça e disse, meu Deus, você tinha que recomprar, o dono do local começou a cobrar aluguel, e aí como é que eu iria fazer? Como é que eu iria manter essa loja se eu não estava com condições suficientes, que eu tive que vender a minha mercadoria para poder me manter, para poder me alimentar e suprir minhas necessidades. Ia estar fechada até hoje, não consegui nem fazer recompra e nem consegui reabrir a loja em outro local. Em setembro, o Amazonas teve a extinção de 268 empresas. Em agosto, foram 217. Em junho, as atividades no comércio foram retomadas em Manaus e a presidente da JUSEA, Maria Lins, fala que a economia ainda pode se recuperar. Com base nos números registrados no Amazonas pelo sistema mercantil, é possível ver certo equilíbrio nas constituições e até uma melhora significativa nas extinções de empresas. E acreditamos que a percepção positiva dos negócios no nosso estado se mantenha. Na região norte, das 20
26.300 empresas que fecharam na primeira quinzena de junho. 11.000 encerraram as atividades de forma temporária ou definitiva por causa da pandemia da Covid-19. Tecnologia, com Morrison Lacerda e Maíra Gama. Hoje a coluna de tecnologia traz duas novidades e uma delas promete facilitar e muito a vida de quem tem vários grupos no WhatsApp e vive tendo que silenciar aqueles grupos para não ficar com as notificações pulando no celular o tempo todo. O Orson explica pra gente. O WhatsApp, ao que parece, resolveu abrir sua caixa de bondades e atender a velhas reivindicações dos usuários. A gente já falou de uma delas aqui essa semana mesmo, que é a questão de você conseguir organizar melhor as mídias e aí desentulhar o seu aparelho. A segunda coisa da semana é que eles liberaram para todo mundo, aliás já está disponível tanto para Android quanto para iOS, a possibilidade de você silenciar para sempre conversas, né? Sempre tem aquele grupo que você não quer sair dele, mas também você não quer receber e ficar tocando ali no seu celular toda hora que alguém posta alguma coisa, e alguns grupos são super ativos, então tem lá 150, 200, 300 mensagens no dia, né? Imagina eu ficar tocando o tempo todo. A maior parte das pessoas deixa isso silenciado pelo prazo máximo, que hoje é de 1 ano. Mas a partir dessa atualização, você pode deixar esse grupo silenciado eternamente. O segundo assunto de hoje, Maíra, tem a ver com o uso dos drones. A gente tem visto aí os drones sendo empregados em diferentes funções, até como entrega de comida, etc e tal, né? Mas talvez o uso mais nobre que tem surgido ultimamente é justamente no transporte de órgãos a serem transplantados. Várias experiências têm sido feitas, especialmente nos Estados Unidos, com isso. A primeira foi feita na cidade de Baltimore, quando foi transportado um coração para ser feito um transplante, né? E aí, essa semana foi feito um novo teste, dessa vez no estado de Nevada, na região ali de Las Vegas, e eles transportaram um par de córneas e também um rim. E o interessante é que o tempo envolvido nessa operação ele é bastante diminuto, e também o número de pessoas que têm contato com os órgãos cai drasticamente, o que também reduz a chance de haver contaminação. Além de transportar o órgão, o drone também monitora as condições de viabilidade desse órgão, como por exemplo a temperatura. E se você tem uma dúvida, escreva para cá, tecnologia@bandnewsfm.com.br. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Atenção Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é sexta, 23 de outubro. Devido à pandemia da Covid-19, serviços municipais como pagamento de tributos podem ser feitos pela internet. É o caso do Refis Municipal, o programa de recuperação fiscal da Prefeitura dá descontos em juros e multas para quem tem débitos de IPTU, ISS e Alvará. Por exemplo, acesse o portal manausatende.manaus.am.gov.br, resolva tudo online e fique em dia com a cidade. E a Prefeitura também oferece pela internet o serviço Atende em Casa, que orienta sobre suspeitas de infecção pelo novo coronavírus. Acesse covid19.manaus.am.gov.br e clique no banner do Atende em Casa. Informe dados de identificação pessoal e estado de saúde. Uma equipe multiprofissional estará a postos para o atendimento. Lembre-se, o cuidado não pode parar. Prefeitura de Manaus. Você ouve Band News Manaus.
9h06, estamos em mais um bloco do Band News Manaus, atualizando as informações do noticiário. Lembrando que você participa pelo 993-51-9370, 993-51-9370. Mais cedo a gente recebeu uma mensagem do ouvinte falando daquela região onde acontece uma obra da prefeitura na área do Ipase, na Avenida São Jorge, aquele retorno que fizeram para seguir pela Avenida São Jorge. O trânsito está muito complicado, porque teve uma poça enorme que ficou ali depois da obra. Isso causou um condicionamento e complicou bastante o trânsito, mas daqui a pouco a gente fala mais daquela região. Vamos seguindo com os destaques do dia. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, pede uma investigação junto aos Ministérios Público Federal e Estadual sobre crimes ambientais praticados em uma área invadida no bairro Coroado, na Zona Leste, nas proximidades do corredor ecológico do Mindu, que resultou na morte de inúmeros sauins de Manaus, além de árvores derrubadas. O político destacou também a utilização de uma retroescavadeira pelo proprietário do terreno para inibir os invasores, na maioria venezuelanos, o que teria agravado ainda mais o crime ambiental no local. Mesmo sendo privada, a área vinha sendo monitorada por se tratar de um fragmento de mata. É esperado um aumento entre 5% a 7% nas vendas do fim de ano no estado do Amazonas. Detalhes com Beatriz Silveira. O cenário de otimismo no comércio do Amazonas leva lojistas a ficarem mais esperançosos e promoverem mudanças nos modelos de negócios. O índice de confiança do empresário do comércio, ISEC, medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, cresceu 10,5% em outubro e alcançou 103,1 pontos, voltando ao patamar de otimismo após 6 meses. A chegada de datas comemorativas como Black Friday, Natal e Ano Novo reforça a boa expectativa. De acordo com a FEComércio, é esperado um aumento entre 5% a 7% nas vendas de fim de ano no estado. Falando em Black Friday e descontos, gasolina baixou, hein? Gasolina está com preço bem acessível, por sinal. R$ 3,90, R$ 3,95, R$ 3,89 em alguns pontos, inclusive é aditivada. Quanto é que está o preço da gasolina aí por onde você está passando? Deixe aqui sua mensagem também, 993519370. Em Porto Velho, Rondônia, o nível do Rio Madeira atinge na manhã de hoje 1,61 m e tem registrado neste mês as menores cotas da série histórica na capital rondoniense. Até o momento, a menor cota do Rio Madeira em Porto Velho foi registrada no ano de 2005, quando chegou a 1,63 m. O vazamento histórico acontece, segundo o órgão, por causa do atraso no início do período de chuvas no leito do rio. Atualizações de Brasília com Natália Pazzi. Após o presidente Jair Bolsonaro declarar que o governo federal não comprará doses da vacina Coronavac, mesmo que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprove o imunizante contra a Covid-19, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta quinta-feira que os estados poderão adquirir o produto por conta própria. As condições, segundo Mourão, é que haja certificação pela agência contra o coronavírus. A posição correta, né, o Ministério da Saúde já colocou, o diretor da Anvisa também já colocou, qualquer vacina que esteja comprovadamente testada e posteriormente certificada pela Anvisa estará à disposição para ser adquirido. Todo mundo pode comprar, o Estado pode comprar, os estados, né, e eles têm recurso também, tá bem? Desde que a Anvisa certifique, né, a Anvisa só vai certificar aquilo que está comprovadamente testado. Pensa Manaus. Cultura. 9h10, Pensa Manaus Cultura de todas as sextas-feiras. No próximo domingo, dia 25, é comemorado o Dia Mundial da Ópera. Para celebrar a data, haverá um recital de canto e piano no Teatro Amazonas. A ópera é um gênero artístico, teatral, que consiste em um drama encenado, acompanhado de música, ou seja, uma composição, algumas dramáticas, outras não, que se combinam música instrumental e canto. O recital aqui no Teatro Amazonas vai contar com obras de grandes nomes. Para falar um pouco mais sobre este assunto, nós vamos conversar aqui no Pensa Manaus Cultura
com o tenor Juremir Vieira. Seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Me escuta bem? Tudo bem, está um pouquinho baixo. Se der para aumentar um pouquinho mais, aqui está no máximo. Deixa eu ouvir você agora. Melhorou? Melhorou um pouco, melhorou. Vamos falar desse espetáculo, né? O Dia Mundial da Ópera, que é comemorado no domingo, e para celebrar vai ter esse recital de canto e piano no Teatro Amazonas. O que o público pode esperar? Ele pode esperar um espetáculo cheio de música bonita, porque a ópera é universal. Sem dúvida. E estamos parados desde março, com ansiedade que a gente quer voltar ao palco. E essa preparação, ela vem justamente nesse momento em que as pessoas tiveram esse isolamento, né? As ações pararam, como você mesmo falou. Como é que vai ser essa programação lá para as pessoas participarem? Tem que fazer algum cadastro? Vai ser no site da Secretaria de Cultura? Ou podem comprar o bilhete lá? Como é que faz? Faz o agendamento da vaga no portal da cultura, da SEC, né? Porque pela pandemia não pode ter lotação completa no teatro, né? Sim. Então, infelizmente, estamos nessa situação, mas quanto mais cedo agendarem, mais fácil de conseguir o lugar. Perfeito. Vai ser no domingo, qual horário? 19 horas. 19 horas, perfeito. Mas é importante chegar um pouquinho mais cedo, né? 18h40. Claro. Para pegar um lugar bom, né? Ainda mais se estiver chovendo, né? Sem dúvida. E na programação, o que vai ter lá? Como é que vai seguir o roteiro dentro da atração? Bom, é um recital comigo, que sou um tenor, que faço parte do Coral do Amazonas, sou professor de canto Coral do Amazonas. Vai ter a soprano Raquel de Queiroz também. Nós vamos intercalar, né? Tá me ouvindo? Oi, ouvindo sim. Tá. Então vamos intercalar com canções e áreas de ópera, e ao piano o maestro Marcelo de Jesus. Vai ser um espetáculo bem bonito. E as obras que vão estar nesse espetáculo? Quem são os principais? Vai ter uma canção de Cláudio Santoro, uma canção alemã, ópera de Puccini, Verdi, né? E entre outros. É mais ou menos uns 40 minutos de recital. Para quem não conhece, né, esse estilo de música, quando assiste, quando ouve e acompanha pela primeira vez, se emociona bastante. Ainda mais com aquela acústica ali do Teatro Amazonas, que é fantástica. Então, quem vai assistir tem que se preparar, né? Tem que se preparar, porque algumas das peças, inclusive, são extremamente dramáticas, e isso aflora bem, né, o sentimento das pessoas. Eu gosto muito. É a minha vida. Sua vida, né? E crianças não vão poder participar, né? É só para adulto? Como é que é? Não, podem participar, sim. Família toda, né? Podem participar, sem problema nenhum. Então fica aí Elas só tem que ficar quietinhas assistindo, né? Então fica esse convite bom, né? Para quem quer ouvir, quem quer acompanhar, no Dia Mundial da Ópera, o recital de canto e piano no Teatro Amazonas, domingo, a partir das 19 horas, pode chegar, pode fazer aquele cadastro, né? E poder participar. Vai ser fantástico, né? A gente deseja aí sucesso nessa programação. Faça aí o convite para quem está acompanhando a programação para estar também acompanhando vocês. Então, venham, prestigiem, aproveitem que estamos conseguindo abrir o teatro, né? Com o apoio da SEC e da entidade Ópera Latinoamérica, da qual faço parte do Festival de Ópera do Amazonas, que é um festival de ópera que esse ano não aconteceu por causa da pandemia, mas é um dos mais conhecidos do mundo. Então venham ao teatro, porque é cultura. É cultura. Na internet, como é que o público pode acompanhar o seu trabalho também? Você, tenor Juremir Vieira, tem alguma página que a população pode... Não, eu não tenho. Não, eu só tenho vídeos no YouTube. Eu sou meio antigo. Tem alguns vídeos no YouTube no meu nome, umas 2 dezenas de vídeos, e aí o pessoal pode olhar lá, se quiser. Perfeito. É Juremir Vieira. Perfeito, então. Quero agradecer a sua participação aqui na Band News Difusora FM. Quem quiser acompanhar também essa entrevista, daqui a pouco vai estar no nosso site,
e acompanhando a nossa live. Muito obrigado, tenor Juremir Vieira. Muito obrigado a você. Tchau. Um ótimo evento. É isso, pessoal. A gente sempre divulga essas informações da área da cultura, dá esse apoio para muitas pessoas que foram prejudicadas, inclusive nesse período da pandemia, tiveram que parar as atividades. Agora esse processo está sendo retomado. Então, para quem quer acompanhar qualquer evento que acontece nas instalações que são administradas pelo Estado, na área da cultura, tem que entrar no site da Secretaria de Cultura do Estado, fazer o cadastro, dizer qual é o evento que você quer participar e poder acompanhar. Esse, em especial, vai ser muito bom. Para quem nunca acompanhou uma ópera, vai se emocionar. 9h17, vamos falar sobre o comércio. Por quê? O comércio aqui no Amazonas, ele segue uma tendência nacional e tem otimismo para as datas no fim do ano. Muitas pessoas tiveram prejuízo Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, datas importantes para o comércio. A venda foi boa para alguns, mas para outros nem tanto. Agora, sobre a tendência do fim do ano, você confere na reportagem de Beatriz Silveira. O cenário de otimismo no comércio do Amazonas leva lojistas a ficarem mais esperançosos e promoverem mudanças nos modelos de negócios. O índice de confiança do empresário do comércio, o ISEC, medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o CNC, cresceu 10,5% em outubro e alcançou 103,1 pontos, voltando ao patamar de otimismo após 6 meses. A chegada de datas comemorativas como Black Friday, Natal e Ano Novo reforça a boa expectativa. O cenário já é similar ao visto antes da pandemia e a expectativa também é grande para o final do ano. O empresário de uma loja de roupas, Omar Abrahim, conta que está animado. Esse ano a tendência é que o consumo ele esteja muito mais aquecido do que nos anos anteriores. Em contrapartida, fica a dúvida com relação ao Ano Novo, né? Esses eventos que geralmente acontecem em locais públicos, pessoas acabam comprando peças para aquela determinada ocasião. Pode ser que o Ano Novo ele não tenha o mesmo impacto dos anos anteriores. De acordo com Aderson Frota, presidente do FEComércio do Amazonas, é esperado um aumento entre 5% a 7% nas vendas de fim de ano. Agora, nós estamos vivenciando um novo período, pós-pandemia, pós-fechamento. Significa dizer que o comércio varejista começou a crescer, viu momentos mais estimulantes na retomada, de fato as vendas crescerem em função do que estava acontecendo. Nós criamos uma expectativa de que este ano nós vamos ter um crescimento. O varejo aposta suas fichas nas festas para recuperar ao menos parte das vendas perdidas. A empreendedora Paula Taveira, proprietária da loja Festas e Tal, conta que houve uma mudança nas comemorações. Em consideração o mercado de festas nesses últimos meses de pandemia, a gente percebeu uma mudança bem significativa, em relação às comemorações. Nós trocamos aí as grandes festas, grandes comemorações por comemorações menores, em família, em casa. Então, o nosso perfil de cliente mudou completamente. Segundo dados da pesquisa mensal de comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, foi registrado um crescimento de 19,7% nas vendas do comércio varejista no mês de julho, em comparação ao ano passado. Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Hoje vou viajar na viagem do Luciano, que enviou sua dúvida para a sua viagem, @bandnewsfm.com.br. Depois de anos tentando, finalmente o Luciano vai conseguir tirar férias junto com a respectiva. Luciano, respectiva não, excelentíssima, rapaz. As tão sonhadas férias de casal vão ser na segunda quinzena de março do ano que vem. O Luciano nunca foi para o Nordeste e queria dicas para passar 10 dias por cidades litorâneas nordestinas. Muito bem, Luciano. Lá para cima, no Maranhão, Piauí e Ceará, já vai ter começado a possível estação das chuvas. Então, vamos nos ater do Rio Grande do Norte até a Bahia. 10 dias rendem uma viagem sensacional, não importa onde você escolha ir na costa nordestina. Sempre vai dar para montar um roteiro diversificado com deslocamentos curtos pelas redondezas. O que vocês vão curtir mais
só vocês podem saber. Uma informação importante, dia 13 de março entra a lua nova, trazendo ótimas condições para passeios em piscinas naturais até lá pelo dia 18. Caso vocês iniciem a viagem no dia 15 de março e queiram incluir piscinas naturais no roteiro, comecem por esse passeio. Mas vamos lá as opções. Escolham Natal, se vocês quiserem dunas, passeios de buggy, piscinas naturais e uns dias em Pipa, que tem suas falésias e ótimos restaurantes. Se escolherem João Pessoa, aproveitem as piscinas naturais, as praias semi-selvagens da Costa do Conde e tirem uns dias para fazer turismo cultural no Recife. Maragogi, em Alagoas, está no meio do caminho entre Recife e Maceió, tem lindas piscinas naturais e pode entrar tanto num roteiro combinando com Porto de Galinhas, Praia dos Carneiros e Recife, quanto num roteiro combinando com São Miguel dos Milagres e Maceió. Se vocês voarem a Salvador, podem fazer turismo cultural em Salvador e esticar em algum resort da Praia do Forte ou da Costa do Sauípe. Estuda aí, Luciano, e quando escolher um, me conta que eu dou o roteirinho detalhado. Vai por mim? Viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Hoje falo das tabelas do Simples para as empresas de serviços. São 3 anexos para estas empresas. O anexo 3 estão, dentre outras, empresas que oferecem serviços de instalação e manutenção, agências de viagem, odontologia, psicologia, academias, laboratórios. No entanto, antes de definir se sua empresa está enquadrada neste anexo, em algumas dessas atividades, preciso levar em consideração o chamado fator R, que é basicamente a relação de custo da folha de pagamento da empresa com o faturamento. Se esse percentual ficar acima de 28%, a empresa estará apta a entrar neste anexo 3. Se não, precisam ir ao anexo 5, que é mais caro. Já falei em outra oportunidade que o simples não é nada simples. Já no anexo 4 estão, dentre outras atividades, empresas que prestam serviços de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, advogados. E por fim, no anexo 5, estão, dentre outras, empresas de publicidade, jornalismo, tecnologia, engenharia, auditoria. Em muitos casos, esse anexo 5 apresenta uma carga tributária mais cara do que o lucro presumido. Volto com o assunto do Simples em outras colunas. Tchau! Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Com a Western Union, não importa se você está em casa ou no trabalho. É simples e fácil enviar dinheiro online para o exterior. Baixe o aplicativo da Western Union ou acesse o site wu.com e transfira para contas bancárias ao redor do mundo ou para retirada em dinheiro em uma loja. O governo está lançando o Amazonas de Dona Maria, o Amazonas de Zezinho, de Seu Roberto, de Celeste, de Antônio, o Amazonas de Tiago, de Isabel, de Iracema e de você também. O governo está lançando o Amazonas de Todos, um programa que reúne todas as ações sociais do governo do Amazonas num só objetivo: melhorar a vida de quem mais precisa, com boa alimentação, saúde, educação, cidadania, crédito, cultura, esporte e lazer. Amazonas de Todos. É o governo cuidando da nossa gente para o Amazonas seguir em frente. Governo do Amazonas. Capitão Alberto Neto. Como deputado federal, tem projeto que torna a corrupção na saúde crime hediondo e é apontado um dos deputados mais transparentes do Brasil. Sou um candidato independente.
Na prefeitura, terei apoio do presidente Bolsonaro, de quem sou vice-líder na Câmara. Terei compromisso com a transparência. Aqui o nosso tempo é curto, mas nas redes a gente pode se conectar. Manaus agora é 10. Você ouve Band News Manaus. Nove horas 26 minutos e com investimentos de mais de 7 milhões de reais, o governo do Amazonas conclui as obras do sistema viário na sede do município de Uarini. Foram realizados serviços de terraplanagem, troca de solo, pavimentação asfáltica e tapa-buraco, contemplando 28 vias. Situado na calha do Alto Solimões, o Uarini tem uma população estimada de 13.690 habitantes, de acordo com dados do IBGE. E um homem é detido com malas roubadas. Temos informações ao vivo com Gabriele Moura. Durante patrulhamento de rotina, uma equipe da Polícia Militar flagra um homem cometendo furto a uma loja de crédito localizada na Avenida Brasil, no bairro Compensa. Segundo informações dos policiais, o homem teria arrombado a porta do estabelecimento e furtado alguns objetos. Com ele foram apreendidas 5 malas de viagem, uma cafeteira, um toner de impressora e alguns alimentos. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o material furtado, para o 19º Distrito Integrado de Polícia, para os procedimentos legais previstos em lei. E eventos com capacidade de até 500 pessoas retornam em municípios de Rondônia. Mais informações ao vivo agora com Tawane Costa. É autorizado pela primeira vez o retorno de atividades culturais e de lazer em 9 municípios de Rondônia. O decreto foi publicado ontem pelo governo do estado. As boates, os cinemas, museus, balneários, áreas de lazer, de condomínios e teatros já podem reabrir para o público. De acordo com o governo, casas de eventos, bares e boates com capacidade de até 1.000 pessoas podem abrir com capacidade limitada a 50% do que o estabelecimento pode comportar. Agora informações de Brasília com Larissa Arantes. Marcada para o próximo dia 4 de novembro, a análise pelo Congresso do veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Em julho, Bolsonaro barrou a possibilidade para que a desoneração da folha de empresas de 17 setores da economia pudesse ser estendida até o ano que vem. O anúncio da data para a apreciação do veto foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A votação na sessão do Congresso prevê a votação do veto da desoneração. Então, dia 4 de novembro, eu pretendo colocar todos os PLNs que estão pendentes na pauta e todos os vetos, porque para a gente votar os PLNs, pela legislação e pela decisão do Supremo, os vetos estão trancando a pauta. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com Mônica Bergamo. Todo mundo acompanhou a polêmica da semana envolvendo as vacinas de Oxford, da China, a disposição muito evidente do presidente em fazer todo o possível para que a vacina chinesa não seja colocada nas veias do brasileiro, porque os chineses malvados obviamente vão tentar nos envenenar, ou vão colocar um líquido ali para nos monitorar lá de Pequim. Não importa que a vacina seja produzida, na verdade, no Butantã, aqui na Zona Oeste de São Paulo e não na China. E a Mônica Bergamo foi lá correr atrás da vacina preferida, até agora, do governo brasileiro, e trouxe uma descoberta bombástica, Ellen Brown, porque não é tão simples assim você se livrar dos chineses. A vacina de Oxford também vem da China. Muitas cabeças estão explodindo agora. Mônica Bergamo, bom dia. Ai, bom dia. Sheila, pois é, a semana está chegando aí ao fim com essa guerra das vacinas declarada, né? Expectativa enorme sobre como é que vai fazer a Anvisa para sair dessa situação aranha, vamos dizer assim, porque está lá o pedido para aprovação, para o registro, para importação do princípio ativo da vacina Coronavac chinesa aqui. Bom,
e já uma articulação de bastidor envolvendo governadores, parlamentares, judiciário para estudar como tirar do caminho esses obstáculos que estão sendo colocados pelo presidente Jair Bolsonaro. E um dos instrumentos é justamente a boa informação, né, Megali? Quer dizer, um dos principais argumentos do presidente, o de que a Coronavac é chinesa e por isso ela não é confiável, já começa a cair por terra com uma informação dada ao Congresso Nacional pela Fiocruz. O composto básico da vacina inglesa de Oxford, pasme, Megali, é fabricado na China, em um laboratório daquele país. O chamado IFA, ingrediente farmacêutico ativo, que é a base da vacina, a base das vacinas, cada vacina tem um IFA. Esse ingrediente farmacêutico ativo, ele foi desenvolvido por Oxford, mas ele vai ser fabricado num laboratório chinês e enviado para o Brasil, provavelmente em dezembro, para então ser transformado na vacina no laboratório de Biomanguinhos, da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Mônica, um beijo para você, bom fim de semana. Bom fim de semana. 9h32 e eleições 2020, medidas sanitárias devem ser seguidas no dia da votação. A reportagem é de Guilherme Guedes. Os eleitores vão retornar às urnas em novembro para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores e devem tomar os cuidados necessários para evitar a contaminação pela Covid-19. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, elaborou medidas que devem ser respeitadas nos dias do pleito. Os eleitores só podem entrar nos locais de votação se estiverem usando máscaras e não será permitido se alimentar, beber ou realizar qualquer ato que exija a retirada da máscara. As mãos devem ser higienizadas com álcool em gel antes e depois de votar. O produto será disponibilizado nos locais. O TSE também recomenda que o eleitor leve a própria caneta para assinar o caderno de votação. O universitário Tony Alves conta que, por serem dias com longas filas, vai votar em horários específicos com menos eleitores, justamente para evitar aglomerações. Eu sempre costumo votar na parte da tarde, porque é menos aglomeração, é menos gente, e ainda mais em tempos de pandemia, que devemos seguir, todos os cuidados de prevenção. A distância de 1 metro entre as pessoas que estiverem na sala também deverá ser mantida. Serão feitas marcações no chão para indicar o distanciamento correto. Sem contato com o mesário, o eleitor vai erguer o braço e mostrar o documento oficial com foto. O tempo de votação foi ampliado em 1 hora neste ano. As sessões ficarão abertas das 7 às 17 horas. Das 7 às 10 da manhã será mantido um horário preferencial para que pessoas com mais de 60 anos possam votar. A aposentada Rosinete Batista vota em Boa Vista do Ramos, no interior do estado. Ela conta que, por fazer parte do grupo de risco para o coronavírus, vai se atentar quanto às medidas de prevenção. Terá maior cuidado, usarei as máscaras, o álcool gel e a votação minha, eu irei votar no horário de meio-dia, que tem pouca gente. Além disso, o processo de identificação por biometria não será usado nas eleições deste ano, para evitar a contaminação. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, diz que foram ouvidos médicos e especialistas para elaborar medidas de proteção aos eleitores. O eleitor que não seguir o protocolo de segurança não será habilitado a votar. Se envolver a segurança de outras pessoas, você tem que seguir as regras. Portanto, nós estamos zelando pela proteção dos mesários também. A Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores com sintomas de Covid-19 não devem comparecer ao local de votação. A justificativa de falta pode ser feita pelo aplicativo e-Título, que pode ser usado em qualquer smartphone e sem sair de casa. O primeiro turno das eleições desse ano acontece em 15 de novembro e o segundo turno foi marcado para 29 de novembro. Seu caminho. Vamos falar do seu caminho, você motorista, nas ruas e avenidas de Manaus, começando pela Silves, na altura do bairro Cachoeirinha, situação complicada no cruzamento com a rua Maués, com a Avenida Borba e com a Presidente Castelo Branco. Quem sai daquele sufoco da Avenida Buriti ainda enfrenta problemas na Avenida Silves. Eu falo da Buriti porque continuam com aquelas obras e com aqueles problemas nas rotatórias. Sugiro você não pegar a extensão da Ortiz e a Buriti no sentido centro. Opção: siga pela Altasmirim, Avenida Solimões. Talvez você pegue a Biurana lá na frente para retornar pela Buriti. Caso não, siga ali pela Guarubá
e 319 para pegar lá na frente a rotatória da Suframa. Apesar do que a Avenida Guaruba, na verdade, ela também tem uma obra, tem um congestionamento, mas é bem menor do que você pegar a Avenida Buriti. É uma opção que eu dou, mas se você quer seguir direto pela Buriti, em todas as rotatórias tem uma parada obrigatória, porque fecha a via e todos têm que seguir por um único sentido, e aí tem muito congestionamento. Continua com problemas na Cosme Ferreira, na chegada da rotatória do Coroado, na saída da Avenida das Torres, e em toda a extensão da Efigênio Salles, no sentido Parque 10, está parada. A Maripiranga Monteiro também, trânsito intenso. Para quem está saindo da Zona Norte, pegando a Maripiranga, enfrenta dificuldades. É bom você, motorista, evitar. 9h37 tem informações direto de Brasília. O veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamento tem nova data para ser analisado no Congresso. Detalhes com Larissa Arantes. Marcada para o próximo dia 4 de novembro, a análise pelo Congresso do veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Em julho, Bolsonaro barrou a possibilidade para que a desoneração da folha de empresas de 17 setores da economia pudesse ser estendida até o ano que vem. Os vetos presidenciais a propostas aprovadas pelo Congresso precisam ser analisados pelos parlamentares. Por isso, deputados e senadores podem derrubar a decisão do presidente. O anúncio da nova data para a apreciação do veto foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A votação na sessão do Congresso prevê a votação do veto da desoneração. Então, dia 4 de novembro, eu pretendo colocar todos os PLNs que estão pendentes na pauta e todos os vetos, porque para a gente votar os PLNs, pela legislação e pela decisão do Supremo, os vetos estão trancando a pauta. A extensão da prorrogação foi incluída pelo Congresso na medida provisória que autorizou a redução de jornada e salário de trabalhadores em função da crise gerada no país pela pandemia de Covid-19. Bolsonaro, porém, vetou este dispositivo ao sancionar a MP. A Constituição determina que os vetos presidenciais sejam avaliados pelos parlamentares em sessões conjuntas, sendo necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores para serem rejeitados. Ao falar sobre a sessão, Alcolumbre disse que espera que seja atingido o quórum necessário. No dia 4 eu espero que a gente possa conseguir um número adequado, tanto na Câmara como no Senado, para iniciarmos a sessão do Congresso Nacional para a deliberação dos vetos e dos PLNs que estão aguardando a sua votação no plenário da sessão do Congresso Nacional. A última sessão marcada para analisar o veto no dia 30 de setembro acabou cancelada por falta de acordo entre os parlamentares. 9h39. E crescimento de rebanho de bovinos está relacionado ao aumento de desmatamento no Amazonas, é o que diz especialista. Detalhes com Ricardo Chaves. No Amazonas, o rebanho bovino cresce e ultrapassa 1.400.000 cabeças de gado em meio ao aumento do desmatamento do estado. Os dados também revelam o crescimento da população de búfalos e suínos de pequeno, médio e grande porte. Segundo o resultado da pesquisa da Pecuária Municipal 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o efetivo de suínos aumentou 14%, bovinos 5,5% e búfalos aproximadamente 6%. Na avaliação do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, Muni Lourenço, os números refletem a atividade do setor, principalmente em 13 municípios do sul do Amazonas. Tem sido muito importante o fortalecimento de políticas públicas, como, por exemplo, a melhoria sanitária da pecuária do estado, onde recentemente conseguimos a obtenção do status de livre de febre aftosa sem vacinação para 13 municípios amazonenses, que hoje concentram mais de 50% do rebanho do estado. Entre esses municípios estão Lábrea e Apuí, que, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, divulgados na última semana, foram as cidades mais afetadas por queimadas. Para o geógrafo e ambientalista Carlos Durigan, a agropecuária do Amazonas é uma das menos produtivas do Brasil, enquanto o desmatamento continua crescendo. As principais frentes de desmatamento em grande escala, que estão associadas às estradas que formam o grande arco do desmatamento no sul, da região amazônica,
amazônica é uma região coberta aí por grandes extensões de áreas voltadas à pecuária. Então tem uma relação muito forte, né, a questão do aumento da atividade pecuária na região com o desmatamento. Segundo o Durigan, estudos apontam que o estado não tem vocação para a pecuária. Há estudos que comparam produções como do cacau, do açaí, da castanha, de madeira e outros produtos não madeireiros como produções muito mais rentáveis para a região em comparação com produções que são trazidas de fora da região para cá. E estudos também mostram que a Amazônia não tem vocação para a pecuária, não tem vocação para grandes extensões de plantios. O amazônico não comporta esse tipo de ocupação, né? Os dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON, divulgados nesta quinta-feira, identificam que no último mês de setembro foram devastados 1.218 km² de floresta na região. O número representa um aumento de 52% na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram derrubados 803 km². Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Atenção, Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é sexta, 23 de outubro. Devido à pandemia da Covid-19, serviços municipais como pagamento de tributos podem ser feitos pela internet. É o caso do Refis Municipal, o programa de recuperação fiscal da Prefeitura dá descontos em juros e multas para quem tem débitos de IPTU, ISS e Alvará. Por exemplo, acesse o portal manausatende.manaus.am.gov.br, resolva tudo online e fique em dia com a cidade. E a Prefeitura também oferece pela internet o serviço Atende em Casa, que orienta sobre suspeitas de infecção pelo novo coronavírus. Acesse covid19.manaus.am.gov.br e clique no banner do Atende em Casa. Informe dados de identificação pessoal e estado de saúde. Uma equipe multiprofissional estará a postos para o atendimento. Lembre-se, o cuidado não pode parar. Prefeitura de Manaus. Notícias do Amazonas. Saúde. Até o final deste mês, os 61 municípios do interior vão receber do governo do Amazonas a terceira parcela do FTI. São mais de 23 milhões de reais para ajudar a saúde do interior. As parcelas anteriores serviram para o combate ao novo coronavírus. Cultura. O governo do estado assinou o decreto que regulamenta a Lei Aldir Blanc no Amazonas, viabilizando ações emergenciais para o setor cultural. São mais de 38 milhões de reais para a cadeia produtiva da cultura, que emprega milhares de pessoas. O objetivo é apoiar os trabalhadores da área, estimulando a retomada dos trabalhos com qualidade. Infraestrutura. Em Tefé, o governo trabalha para garantir mais qualidade de vida para a população. A pavimentação das ruas segue com 70% dos trabalhos finalizados e a CEINFRA já começou a recuperação do ramal do Pavão, muito importante para o escoamento da produção. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. O governo está lançando o Amazonas de Dona Maria, o Amazonas de Zezinho, de seu Roberto, de Celeste, de Antônio, o Amazonas de Tiago, de Isabel, de Iracema e de você também. O governo está lançando o Amazonas de Todos, um programa que reúne todas as ações sociais do governo do Amazonas num só objetivo: melhorar a vida de quem mais precisa, com boa alimentação, saúde, educação, cidadania, crédito, cultura, esporte e lazer. Amazonas de Todos. É o governo cuidando da nossa gente para o Amazonas seguir em frente. Governo do Amazonas. Nove horas 45 minutos, 9 horas 45 minutos, aumenta o número de queimadas no Amazonas. Detalhes com a repórter Gabriele Moura.
Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, revelam que queimadas na Amazônia em 2020 já ultrapassaram o total registrado de janeiro a dezembro do ano passado. Ao todo, foram mais de 89.604 focos de calor detectados por satélite até ontem, contra 89.176 em 2019. As informações sobre as queimadas foram divulgadas no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro disse que vai convidar diplomatas estrangeiros para visitar a floresta amazônica. De acordo com o presidente, eles não verão nada queimando ou sequer 1 hectare de selva devastada. O Ministério Público Federal denuncia 3 pessoas pelo crime de lavagem de madeira em Manicoré, no interior do Amazonas. De acordo com a denúncia, entre junho e novembro de 2016, a madeireira ocultou mais de 840 metros cúbicos de madeira em tora de espécies diversas. No pátio da empresa havia madeira serrada sem documento de origem florestal do IBAMA. Atualizações da região norte, chegando com Tawane Costa. O relatório da Polícia Federal revela que o senador Chico Rodrigues do DEM de Roraima mantinha uma pedra que suspeita ser uma pepita de ouro em casa. Durante a operação realizada há uma semana, o político foi flagrado com R$33 mil na cueca. Ainda de acordo com as investigações da Polícia Federal, uma empresa próxima ao senador Chico Rodrigues é suspeita de superfaturamento em contratos destinados ao combate à pandemia do coronavírus. Vendeu ao governo de Roraima máscaras de proteção a um preço de 26 vezes mais caro do que o custo original. A defesa do senador diz que ele jamais interferiu indevidamente para atender interesses privados nos contratos com o governo. João Pedro Melo tem destaque direto de Brasília. O IBAMA pediu e os agentes de combate a incêndios interromperam os trabalhos em todo o país. A circular foi assinada pelo chefe do Centro Especializado Preve Fogo, Ricardo Viana Barreto. O documento determina o recolhimento de todas as brigadas de incêndio florestal para as respectivas bases, onde devem permanecer aguardando ordens para atuação operacional em campo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que é necessário fazer a recomposição das receitas para que as atividades do IBAMA e do ICMBio não sejam prejudicadas. O que acontece é que nós precisamos da recomposição do limite orçamentário que nos foi deduzido em razão dos recursos adiantados aos estados, recursos esses que eram advindos da Lava Jato. Foram 230 milhões de reais que acabaram sendo equivocadamente deduzidos do nosso limite orçamentário e precisam ser restabelecidos. Nós temos recurso, mas não temos limite de gasto para poder fazê-lo. E isso atrapalha os recursos tanto do IBAMA, o desempenho, né? Tanto do IBAMA quanto do ICMBio. Boemba Boemba, com José Simão. Nossa, Simão! Buenos dias, presidente Megali. Que pressa. Acorda, galera amada. Todo mundo pra fora da cama porque essa semana foi muito longa e pra gente entender o que aconteceu, só com o Simão. Sim, o resumo da semana é do Guedinho, lá do Estúdio I. Tá. O Bolsonaro, ele é ótimo, ele é hilário. O Bolsonaro tem 2 fantasmas, China e Dória. É. E os 2 vieram juntos. Aí é covardia, né? Por isso que o outro ficou doido, né? Não, na realidade é isso. Atualmente o Bolsonaro tem 2 fantasmas, meu velho. China e Dória. De repente os 2 vêm juntos. Os 2 aparecem de mão dada, aí não dá, né, Simão? China, comunismo, Dória, tudo junto. Aquelas irmãzinhas gêmeas do quando você tá no filme de terror do Iluminado. Do Iluminado, as gêmeas do Iluminado. As gêmeas do Iluminado. Bolsonaro tava de boas no velocípede, aparecem as gêmeas do Iluminado. Ô Simão, e a eleição tá chegando e eu tô muito em dúvida porque é muito candidato bom. Ótimo, mais um para a galera medonha. O candidato a vereador, Gato Louco. O Gato Louco. Eu tenho aqui a sonora do Gato Louco. Ah, é? Sim. Então vamos lá. Vamos ouvir? Vamos lá.
Sou o Thiago Salles, o Gato Louco. Dia 15 de novembro, vote 19555. Eu vou eliminar os ratos lá da Câmara e abrir o prefeito 19. Não, por favor. Hasta segunda, Simão.z. Hasta segunda, gente. Vai de novo, então. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 9h51 agora. Notícias do Amazonas. Saúde. Até o final deste mês, os 61 municípios do interior vão receber do governo do Amazonas a terceira parcela do FTI. São mais de 23 milhões de reais para ajudar a saúde do interior. As parcelas anteriores serviram para o combate ao novo coronavírus. Cultura. O governo do estado assinou o decreto que regulamenta a Lei Aldir Blanc no Amazonas, viabilizando ações emergenciais para o setor cultural. São mais de 38 milhões de reais para a cadeia produtiva da cultura, que emprega milhares de pessoas. O objetivo é apoiar os trabalhadores da área, estimulando a retomada dos trabalhos com qualidade. Infraestrutura. Em Tefé, o governo trabalha para garantir mais qualidade de vida para a população. A pavimentação das ruas segue com 70% dos trabalhos finalizados e a CEINFRA já começou a recuperação do ramal do Pavão, muito importante para o escoamento da produção. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Com a Western Union, não importa se você está em casa ou no trabalho. É simples e fácil enviar dinheiro online para o exterior. Baixe o aplicativo da Western Union ou acesse o site wu.com e transfira para contas bancárias ao redor do mundo ou para retirada em dinheiro em uma loja. O governo está lançando o Amazonas de Dona Maria, o Amazonas de Zezinho, de seu Roberto, de Celeste, de Antônio, o Amazonas de Tiago, de Isabel, de Iracema e de você também. O governo está lançando o Amazonas de Todos, um programa que reúne todas as ações sociais do governo do Amazonas num só objetivo: melhorar a vida de quem mais precisa, com boa alimentação, saúde, educação, cidadania, crédito, cultura, esporte e lazer. Amazonas de Todos. É o governo cuidando da nossa gente para o Amazonas seguir em frente. Governo do Amazonas. Band News FM. Esportes. Quando fala de esporte, é justamente com ele, Patrick Vieira. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia aos ouvintes da Band News. Sexta-feira chuvosa, né? Chuvosa e de resultados e de futebol também, né? Isso mesmo. 3B tem desfalque para a reestreia do Brasileiro Série A2. Quem é que não joga? Isso mesmo. No próximo dia 25, o 3B da Amazônia reestreia na Série A2 do Brasileiro Feminino. A equipe amazonense enfrenta o São Valério do Tocantins às 3 horas da tarde, horário de Manaus, no estádio Newton Santos, em Palmas, no Tocantins. Para o duelo da segunda rodada, Série A2, o técnico recém-contratado, Hugo Macedo, não poderá contar com as atacantes Luana Grábias e Marília. Ambas estão servindo a seleção brasileira sub-20 e só retornam à Toca da Fera no dia 27 de outubro. Lembrando que todas as atletas do 3B que estavam emprestadas ao Iranduba, que disputou a Série A1 do Brasileiro Feminino, agora estão aptas no boletim informativo diário BID da CBF para a retomada da Série A2. Manaus Futebol Clube enfrenta em casa o Jacuipense para se firmar na parte de cima da tabela, é isso, né? Isso, Manaus FC volta a campo pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Esmeraldino enfrenta o time da Bahia, Jacuipense, né? E o time que o Gavião ganhou na semifinal da Série D ano passado. A partida ocorrerá às 4 horas da tarde na Arena da Amazônia, horário de Manaus. Vizinhos, na tabela de classificação, o Leão da Cisal ocupa a 5ª posição com 16 pontos e o Gavião vem logo em seguida com 14 pontos. O Esmeraldino não contará com o goleiro Jonathan, que está suspenso para este jogo, e o goleiro Gleibson, campeão com o Ferroviário pela Série D em 2018, terá a chance de começar de titular no jogo. Primeiro, a estreia dele na Série C. Vai ser quando o jogo? Amanhã, né? Às 4 horas da tarde, no dia do aniversário de Manaus, né? Perfeito. E pode ser com vitória, né? Vitória, presentão, né? Campeonato Brasileiro, Patrick.
Bragantino e Goiás amanhã, Ceará e Coritiba, Atlético Mineiro e Sport. Tem destaque do Campeonato Espanhol também? Isso, amanhã clássico tem... dos clássicos, né? Clássico, aqueles clássicos assim, que o mundo todo para ver, né? O Barcelona vai enfrentar o Real Madrid, né? O time do Messi ali vai enfrentar o time do Vini Júnior do Brasil. Isso. E tem informações da seleção brasileira? Temos sim, o técnico Tite fará nesta sexta-feira a última convocação da seleção brasileira em 2020. Às 10 horas, horário de Manaus, daqui a pouco serão anunciados os 23 jogadores que defenderão o Brasil nas 2 próximas rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Falando em convocação, vamos falar também de sorteio das oitavas de final da Libertadores, que também é hoje, e do chaveamento das outras fases, que será a partir das 11 horas da manhã, aqui horário de Manaus. Obrigado, Patrick, pelas informações. Então, até amanhã você vai estar aqui, né? Amanhã se tiver destaque do esporte, a gente fala também. Falamos sim. Até amanhã, para quem vai acompanhar aqui a nossa programação. Valeu, Arthur. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, a gente continua aqui na dúvida da Elizabeth. Falamos outro dia sobre alimentação e agora ela pergunta sobre treino, especificamente o aeróbico e o fortalecimento. O que vem antes? Porque ela sempre ouviu falar que precisa fazer musculação antes e só depois o treino mais aeróbico. E ela fala assim, não, mas olha, justamente na minha agenda, na minha rotina, eu consigo fazer o contrário. E aí, tem algum problema? Tem algum deles que precisa necessariamente vir antes do outro? Fala sobre essa relação desse treino de força, o treino mais aeróbico. Tem alguma diferença fazer uma coisa antes ou depois da outra, Camila? Bom, vamos lá, Elizabeth. Primeira coisa importante, você vai fazer 1 hora de aeróbico e 1 hora de fortalecimento? Ou são só 15, 20 minutos e você usa o aeróbico só para aquecer? Então, essa é a primeira coisa. Se você está simplesmente querendo usar para um aquecimento de treino, não faz sentido a gente fazer mais o treino aeróbico. Você vai fazer uma musculação ou um treino de fortalecimento. A gente tem que preparar. É melhor você usar esses 10, 15 minutos para você fazer um aquecimento específico do que você vai treinar depois na sua parte principal de força. Se for você é uma corredora, gosta de correr e vai correr no mesmo dia que você vai fazer a musculação, a gente indica a corrida antes, porque é a nossa prioridade. E aí, existe também uma coisa técnica que, se você for correr antes e fazer musculação depois, você tem condição de ajustar o seu peso. Agora, se você é uma corredora, você vai fazer a musculação antes, um treino de fortalecimento antes, e vai correr depois, a chance de você se machucar durante a corrida é maior, é muito maior. Então, a gente tem que entender, Elizabeth, qual que é o seu objetivo, quais são as suas prioridades, depende do treino de fortalecimento que você está fazendo e do treino de corrida ou aeróbico ou até bicicleta que você também está fazendo. Precisa de ajuda, precisa de inspiração e informação, é tudo aqui no Band News Informa. Nas redes sociais, @rvenere, @Camila, _, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Estamos no e-mail também, informa@bandnewsfm.com.br. Somos a Band News FM. Acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável, um contribuinte mais consciente, um consumidor mais exigente e é um eleitor mais bem preparado. Band News FM. Conteúdo de qualidade e comunicação criativa e com bom humor. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. 9h59. Deixa eu agradecer a todos que participaram hoje do Band News Manaus. Obrigado pela audiência. Você que esteve em casa, mandou sua mensagem no nosso WhatsApp, 993519370. Continue acompanhando, porque vai ter muito destaque ao longo de todo o dia aqui da sua cidade, da sua região, do Brasil e do mundo também. Amanhã, dia 24, é aniversário de Manaus e também aniversário da Band News Difusora. Vamos ter o programa ao vivo, você pode participar, interagir conosco também. Se quiser falar alguma coisa, mandar sua mensagem,
pode deixar aqui no nosso WhatsApp, você já sabe, né? 993519370. Tudo que você ouve aqui vai estar no site também, bandnewsdifusora.com.br, bandnewsdifusora.com.br. Tchau, tchau. Mais tarde eu volto com as atualizações do noticiário. Você ouviu Band News Manaus. Band News FM.